Queridos irmãos e irmãs, um dos fenômenos comuns a todas as religiões, ou a quase todas, é o que se chama oração. E todas as tradições religiosas têm a oração como algo fundamental, central, a gente poderia dizer prioritário. No judaísmo, na Bíblia, há um livro que é uma coleção de orações, louvores, que justamente se chama Louvor, livro dos Salmos, com 150 salmos. Mas além dos 150 salmos que compõem o livro saltério, livro dos Salmos, a Bíblia tem mais de 3.500 cânticos, poemas e orações. No cristianismo, o Evangelho de Lucas diz que Jesus disse para orar permanentemente. Lucas 18, versículo 1. É preciso orar permanentemente. E Paulo repetiu isso na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, também na carta aos Tessalonicenses, na primeira, capítulo 5, versículo 17, e assim em outros lugares. Orai permanentemente. O que é orar? A palavra oração, o verbo orar, vem da expressão latina os, oris, boca, falar. Então, a concepção mais comum da oração é falar com Deus. Só que seria muito difícil imaginar uma religião na qual se pedisse para falar permanentemente com Deus. Ninguém fala permanentemente com outra pessoa. E principalmente numa compreensão de fé, em que Deus diz que Ele coloca o Espírito dele em nós, que Ele vive em nós, que sentido tem o expressar uma conversa como se eu estivesse falando com alguém de fora, como eu converso com vocês? O Salmo 139 na Bíblia diz: Senhor, a minha palavra ainda nem chega na boca e tu já a conheces por inteiro, totalmente. Tu me penetras, tu me sondas, tu perscruta o meu ser intimamente. Então quer dizer que não vale a pena. Jesus diz no Sermão da Montanha: não hajam como os pagãos que pensam que são ouvidos por Deus pelo muito falar. Quando quiseres orar, entra no teu quarto, quer dizer, no teu lugar secreto, e teu pai, que vê o que é secreto, te ouve, te atende, te acolhe. Então, portanto, a oração não pode ser simplesmente falar com Deus. E o que é? Qualquer um de nós tem a experiência de estar com outra pessoa e não estar. Eu posso dizer a vocês que viajei num ônibus, num avião, com alguém ao lado. Eu não sei quem é, não houve nenhum contato, embora estava ao meu lado, quase colado. Então também com Deus isso pode ocorrer. E o fato de estar mesmo em nós não quer dizer que eu o escute, não quer dizer que eu o acolha, não quer dizer que eu me coloco sempre em comunhão com Ele. Então a oração é esse estado de sintonia. E a gente poderia fazer, então, uma distinção
entre a oração como exercício e a oração como estado de vida. O que é a oração como estado de vida, como situação? Eu encontrei um amigo meu já de idade, que agora já está no céu, Arturo Pauli, que era um grande místico. E ele já na altura dos seus 90 anos, eu lhe perguntei: Arturo, como é que você ora? Eu gostaria de aprender, de eu também orar assim. E ele me respondeu: Marcelo, há uns 3 anos que eu não oro. Eu, como não ora? Ele diz: não faço oração. Eu vivo em Deus e Deus vive em mim. E eu disse a ele: mas isso é espontâneo, isso é assim? E ele me disse: o que é que você acha de ir para... Ele morou muito tempo em Foz do Iguaçu. Então ele disse: o que é que você acha de ir para as cataratas, as cachoeiras de Foz do Iguaçu e levar lá um copo de água e derramar dizendo: eu quero contribuir com a água dessa cachoeira? A pessoa que fizer isso faz uma coisa sensata. E eu ri dizendo: imagina você chegar naquela multidão, aquele turbilhão de água imenso que é Foz do Iguaçu, e chegar com um copo d'água e querer contribuir. É ridículo. Ele disse: pois é você querendo orar. Deus é o oceano de amor. Então o que você quer colaborar com o oceano em quê? Há uma louvação, há um que se chama prefácio de uma oração eucarística antiga na Igreja Oriental, e que a Igreja Católica Romana adotou, e ali diz: Senhor, tu não precisas das nossas orações. Tu não tens nenhuma necessidade do nosso louvor. E é verdade. Então, portanto, a oração não pode ser isso, imaginar que está prestando uma espécie, como nas religiões antigas, gente, havia uma espécie de percepção de oração que era como pagar imposto a um senhor. Assim como o lavrador, para morar numa terra que tinha um proprietário e ele era posseiro, ele pagava uma meia, pagava uma taxa, pagava um imposto, um tributo. Então as pessoas também pagam tributo a Deus com oração. Deus não precisa disso, não quer isto. Deus é um Pai amoroso, Paizinho de amor, que está em mim, em vocês. E como diz o Salmo, nem a gente precisa pensar, Ele já sabe da vida da gente. Agora, quando a gente se toca, e aí eu vou citar para vocês a palavra de uma judia da religião judaica, 28 anos, presa num campo de concentração nazista, esperando a morte. Eti Ilesu. Eti é uma palavra hebraica Esther, né? Ela é uma judia holandesa. E ela escreveu no diário dela, no campo de concentração, um diário que depois foi encontrado: Deus, o que eu posso prometer a você agora é te desenterrar do meu coração, onde tem muito lixo, muito treco, muita coisa inútil. E eu tenho que ir lá no coração e tirando as coisas, tirando, até descobrir você lá no fundo. Isto é oração. E aí, quando a gente descobre Deus lá dentro da gente, e a gente se extasia, se deixa encantar por essa presença, aí a gente ouve. E a oração, então, se torna profética.
profeta ou a profetisa é a pessoa que escuta a intimidade de Deus, não com o ouvido do rosto, mas com o ouvido do coração. O coração tem um ouvido. Então, quando a gente inclina o ser mais íntimo e ouve lá no fundo a palavra, aí essa palavra a gente testemunha, a gente vive, a gente anuncia, a gente denuncia, aí a gente faz tudo. E a oração se torna, então, profecia. Então eu disse a vocês que tem 2 tipos de oração. A oração que é postura de vida, isso que eu falei de acolher lá no coração a presença, e essa oração exercício, que é para poder manter aquela oração fundamental da escuta. Por exemplo, eu, Marcelo, tenho que dizer para vocês, aquilo que o Arturo me falou que ele fazia, que há 3 anos ele não orava mais, não é minha realidade. Eu ainda sou da pessoa que preciso fazer o andaime da casa que está sendo construída. Quando a casa for construída, eu tiro o andaime. Mas enquanto não for construída, eu preciso do andaime. Qual é o andaime? É a oração exercício. Então, todo dia de manhã, quando eu acordo, eu faço uma oração. Toda noite, antes de dormir, eu oro. Mas eu sei que isso é um andaime. Quer dizer, isto é um exercício para me manter ligado, para me ajudar. Não é para Deus. Então, eu olho a Bíblia, eu leio o Salmo, eu ouço o Evangelho. Às vezes eu posso cantar um hino. Mas isso são andaimes, quer dizer, é aquela madeira que se coloca para ir construindo a casa. Quando a parede está toda feita, tudo direitinho, pode tirar o andaime que a casa está de pé. Então, gente, a oração é isso, mas ela é principalmente a escuta de uma palavra de Deus para o mundo, para a vida. Deus não quer uma fé que é eu e Deus, Deus e eu, um cristianismo que é cultual, devocional. Não. Jesus, quando ele falava, o povo dizia, um grande profeta surgiu entre nós. E nós somos discípulos de Jesus, profeta. O que significa isso? Passar de uma religião do culto a uma fé da profecia. Nós todos, eu e você, estamos convidados a isso. Deus abençoe, paz, força, alegria. Vamos juntos.